Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais um programa Mais Vida pela TV Diário de Campos e hoje é sexta-feira, uma boa sexta-feira para você, um excelente fim de semana com muita saúde e paz. No programa de hoje eu recebo aqui o Marcos Alberto, ele é músico, já esteve aqui outras vezes e vai falar um pouco da sua música e também da programação que ele vai participar neste fim de semana. Recebo também o pastor Salvador Gaspar, da Igreja Batista de Campo Novo, para falar da programação especial que vai acontecer, Caminhada Evangelística Jesus para Todos. É uma programação muito especial e toda a população está convocada a participar deste evento. Vamos conhecer melhor, então, conversando com os nossos dois convidados de hoje. Mas vamos, então, à vinheta de mais música, porque hoje é mais música no Mais Vida e mais informação. Mais música, mais informação por minha conta, porque eu estou aqui com o pastor Salvador Gaspar, que vai falar da programação. Eu quero dar um bom dia ao pastor que está conosco, é um prazer recebê-lo conosco, pastor. Bom dia, Marcos França, bom dia a todos que nos assistem pela TV Diário. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, Marquinho, grande apresentador, homem de Deus. Bom dia a todos os espectadores, tá ligadinho nesse programa em Mais Vida. Prazer ter você com a gente novamente aqui, Marcos Alberto. Prazer todo meu. Que já esteve várias vezes e sempre trazendo uma música de qualidade para a gente. Né? E para começar, como é que está a sua agenda? Quais as programações que você tem em vista agora por esses dias aí? Rapaz, nós temos uma agenda em Guaçuí, do estado do Espírito Santo, nesse sábado agora. A formatura de teologia dos pastores. E eu acredito que é um trabalho muito bom, né? No sentido de que você vai conhecer novas pessoas, lugares diferentes, né? Guaçuí é Espírito Santo. Isso, estado do Espírito Santo. E eu já estive lá. É a quarta vez que eu vou lá, né? Quando eu estive lá em 2012, final de 2012, eu fui 2 vezes lá. A gente tocou no congresso lá, abençoadíssimo, muito bom. Um público aproximadamente mais de 5 mil pessoas. Interessante, Marcos Alberto, que sua música ela é muito bem aceita, né? Que ela agrada a todos os públicos, né? Isso. Ao jovem, ao adulto. Uma aceitabilidade muito grande. Justamente. E a gente trabalha com vários ritmos, né, Marcos? Uma variação de ritmo que soa muito bem ouvido dos jovens, as pessoas ouvintes. E um fator positivo é que você é muito comunicativo também. Né? Isso. A sua comunicação e com a música de qualidade, isso prende as pessoas. A gente acredita que isso é de fundamental importância, o carisma, né? Justamente. Do cantor, do artista, é muito né? importante. Interatividade com as pessoas. Isso. Vamos começar então o programa de hoje cantando, porque daqui a pouco vamos também saber aqui as informações que o pastor Salvador Gaspar tem pra gente. Vamos cantar então, vamos? Vamos sim. Vamos lá então. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que és o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes chego até a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece ser difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que és o melhor pra mim.
mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender. Aleluia. Linda canção. Glórias a Deus. É sua? É do Thales. É do Thales. Isso. Sim. Meio parecido conosco, com o estilo da gente, né? É verdade, tem a ver, né? Tem um estilo bem parecido. Bem próximo. A música que você não pode deixar de cantar nos eventos que você vai. Que o pessoal pede. Qual é? Aquela que o pessoal não abre mão. Não, tem que tocar, tem que cantar. Melhor que a gente vai fazendo, vai aperfeiçoando aí a qualidade do som, né? Vou fazer um blues aqui. Vamos lá. Faz parte do nosso trabalho, cujo título é Mateus 25:35. É uma música que tá muito conhecida já, entendeu? Na rede. Você vai gostar também, é um estilo. Tive fome um dia e me deram de comer. Tive sede também e me deram de beber. Quando tive enfermo, visitaram-me. Estando forasteiro eu, hospedaram-me. Mas quando perguntaram, Mestre Jesus, quando foi que isso aconteceu contigo? Aí o mestre deu uma resposta, e dessa resposta não me esqueço jamais. Ei, ei, ei. O que é que fizer um desses pequenos a mim me faz? O que é que fizer a um desses pequenos a mim me faz? Maravilha, Marcos. Marcos Alberto com a gente na TV Diário, aqui no Mais Vida. Agora eu vou conversar um pouquinho com o pastor Salvador Gaspar para falar da programação que vai acontecer ali em Campo Novo, né? É a programação Caminhada Evangelística Jesus para Todos. Como começou isso no coração do senhor, pastor? Isso é um desafio, né? Primeiramente dado por Deus a nós. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar o Bruno Marinho, deixa eu mostrar aqui o cartaz da programação. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Através da palavra de Deus que diz que nós temos que ir ao mundo pregar o evangelho, né? E isso aí é um desafio que nasceu no nosso coração, no coração da igreja, no coração dos irmãos, de convocar toda a massa evangélica lá da região de Barcelos, São João da Barra, Gruçaí, Beira do Taí, para fazer um impacto evangelístico, abraçando aqueles corações que tanto necessitam da palavra de Deus. É porque já tem a Marcha para Jesus aqui na cidade de Campos, no centro, todos os anos, né?
E tem a Marcha para Jesus no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas no interior, nos bairros, agora também está passando a acontecer esse evento que é maravilhoso, né? É um despertamento para a juventude, para o povo de modo geral, né, pastor? Isso justamente é um desafio, né? A gente levar um evento desses lá para o interior, né, é um desafio, mas nós que estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, e estamos amparados por uma cobertura de oração das igrejas e dos irmãos, a obra começa a fluir de maneira espetacular e maravilhosa. Então, estamos com esse evento montado lá. Graças a Deus, a receptividade das pessoas tem sido muito boa. Queremos ter uma distribuição de folheto recorde naquela região. De casa em casa? De casa em casa, um trio elétrico, o Marcos Alberto, junto com a gente nessa ministração, vai estar participando. Esse músico é um músico completo, né? Tanto toca como canta muito bem, vai estar lá somando, puxando aquela massa no trio elétrico. Então, pastor, o que vai ter na programação? Quais são os tópicos da programação? O que vai ter, além da marcha, além da caminhada, não é? Música, mensagem. Isso aí. A gente vai ter uma concentração na Praça de Barcelos. Sim. A nossa concentração ali vai começar a partir do meio-dia. Meio-dia a gente já vai estar concentrado ali com distribuição de folhetos. Qual vai ser a data? Vamos ter dia 29, próximo sábado. Sem ser amanhã, o outro sábado. No próximo sábado. Distribuição de folhetos ali na Praça de Barcelos. Vamos ter palavras. Missionários vão estar conosco. A missionária Rosiane vai estar com a gente ali. E ali, a partir das 2h da tarde, a gente bate em retirada a Campo Novo. Vale lembrar que são duas localidades, né, embora próximas, cerca de 3 quilômetros. E aí a gente tem paradas em pontos estratégicos. Justamente. Ali a gente vai estar de frente do DPO de Barcelos. Então vocês vão orar em pontos estratégicos? Em pontos estratégicos, abençoando aquela localidade, exatamente. Né? DPO de Barcelos, vamos estar ali consagrando aquele ponto ali ao Senhor. E a gente bate em retirada. Temos ali de Campo Novo, de Barcelos a Campo Novo, mais umas 3 ou 4 paradas estratégicas com palavra, oração, ministração de louvor, e assim a gente segue. Interessante que nós comentamos aqui, né, Marcos, que a gente faz o movimento, né? A igreja trabalha, vai para as ruas, mas quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Esse é o nosso trabalho, né? Espírito Santo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso aí. Esse é o Ide de Jesus. Isso. Lá em 2 Crônicas 7:14, a palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então essa é a nossa expectativa. Justamente. Fazer uma atmosfera de bênção naquele lugar, região de Gruçaí, São João da Barra, Barcelos, Atafona, aquela região ser impactada pela palavra de Deus. É maravilhoso. De Deus. Está havendo um despertamento por parte da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra nesses últimos tempos? Nós estamos vendo aí que o final está perto, né? A vinda do Senhor está próxima. Então parece que a igreja também está acordando para esse movimento, para esse despertar no que se refere à propagação do Evangelho. Marcos França, foi muito bom você abordar isso, né? Eu tenho dito, eu tenho percebido na nossa região, às vezes as pessoas ouvem muitas más notícias. Barcelos, Campo Novo. Marcos França, está havendo um derramar do Espírito Santo na juventude. Em Barcelos, em Campo Novo, em Venda Nova, em Gruçaí, em Cajueiro. O avivamento está derramando sobre a juventude de uma forma muito espetacular, muito linda. Açu, Quixaba, toda aquela região. Deus tem incendiado os pastores daquela região. Está chegando o momento do povo ter sede e fome da palavra. Sede e fome da palavra. Está havendo um despertamento muito lindo. A gente pode perceber que há uma decepção generalizada no Brasil e no mundo com as instituições políticas. Né? A gente pode ver todos os dias na TV decepções e mais decepções de pessoas que você nem imaginava envolvidas em prol da destruição do Brasil e do mundo. Então, esse é o momento em que Deus vem derramar o seu poder sobre o povo, um despertamento que vem do alto. Espiritual. Né? E as igrejas têm... Falava o profeta Joel. Né? E as igrejas têm estado atentas para esse momento, né? Muito bem. Lá no livro de João, o Senhor Jesus dizendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade
eu sou a vida. As pessoas têm acordado para isso. Isso é maravilhoso. Um evento como esse, irmãos, a gente não tem aqui a prioridade de destacar nome de denominação. Não há pretensão de destacar a pretensão nome. não é essa. A pretensão é a gente levar a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem transformadora que restaura a vida das pessoas de uma forma muito espetacular e muito maravilhosa. Impressionante que nós já estamos vivendo esse momento em que o rótulo já está ficando de lado, né? Está havendo uma união no povo de Deus, independente de barreiras estão denominação, sendo né? quebradas. Já está havendo esse rendimento ao Senhor, né? O povo está se rendendo Só ao rebanho, Senhor. só Né? pastor. Só batismo, Só batismo. O dia que isso acontecer mesmo, né, de forma generalizada, vai ser maravilhoso, porque a questão de defender rótulos, né, eu sou dessa denominação, eu sou daquela. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Faço parte do reino de Deus. Não é isso? Aleluia. É a religião certa, né? Mas eu fico feliz com essa programação que o senhor vem trazendo aí. Vai ser no sábado que vem, então. Dia 29, sem ser sábado agora. O início, o horário que começa a programação é meio-dia? A programação começa meio-dia, com a concentração do povo ali na praça, e oração, e leitura. Além do Marcos Alberto, tem outros cantores? São vários cantores, a banda da Igreja Batista de Venda Nova, a banda da Igreja Batista de Barcelos, a banda da Igreja Batista de Beira do Taí, uma banda da igreja aqui de Campos, a segunda igreja também vai estar lá com a gente, o Marcos Alberto. Vai ser o quê? O trio parado vai ter uma estrutura de som, um palco centrado num lugar? O trio ele vai sair de Barcelos e vai vai levando o pessoal. Levando né? o pessoal. Pra Quando área chegar central. em Campo Novo, a gente vai ter pequenas concentrações ao longo do caminho. Isso já são lugares que estão demarcados por nós. Já demarcamos esses lugares, paradas estratégicas e lugares já escolhidos. Quando o trio chegar em frente à Igreja Batista em Campo Novo, a gente tem um terreno nos fundos que já vai estar preparado e ali a gente vai fazer uma mega concentração. Que maravilha. Vamos cantar mais então, Marcos Alberto? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho do que vai acontecer lá na caminhada evangelística Jesus para Todos. Isso é uma palhinha do que você vai estar vendo lá. Um pouquinho. O nome dessa música que eu vou tocar aqui é Daniel na Cova dos Leões. É uma das músicas que a gente vai tocar lá nesse evento. Imagina ser capturado e jogado lá na Cova dos Leões. Imagina que isso aconteceu com ninguém menos do que o profeta Daniel. Com Daniel. Oh, yeah. Com Daniel. Com Daniel. Oh, yeah. Com Daniel. Imagina o sentimento que acometera o coração de Daniel. Ante a possibilidade de ser devorado por famintos leões. Mas Daniel a Deus orou e uma resposta Deus enviou. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem será contra nós? Maravilha. Daniel da Copa dos Leões, meu irmão. Rapaz, linda canção, hein? Estamos tocando lá no evento lá. Você ao mesmo tempo que canta, você se comunica, né? E você Amém. fala com o pessoal, conversa e Isso. tal, enfim, ministra. Tudo canta, né, Isso é cara? administração, né? Isso, faz parte da administração. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui ao pastor Salvador Gaspar pela presença, dizer que o senhor é bem-vindo aqui e vamos marcar outras vezes para o senhor voltar para falar de programações, enfim, da igreja. Tem lá mais de 200 membros, né? Mais de 200 membros ali. Maravilha. Adorando a Deus naquele lugar e tem sido manifestações lindas da presença de Deus ali em Campo Novo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial e afetuoso para os nossos irmãos lá de Campo Novo. Amém, Tá? amém. Marcos Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Só que eu quero te pedir que repita a música aí para a gente fechar a programação com música. Fechar né? com essa música, cara. Amém. Quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço ao nosso pastor Fernando Trindade. Isso. Tá ligadinho no programa, cara. Tá vendo o programa lá, assistindo o seu programa. Assiste todos os dias, ele assiste. Exatamente. Um abraço para o pastor Fernando Trindade. Ontem mesmo teve aqui um cantor que cantou na igreja dele, anteontem, e ontem nós recebemos aqui. E foi uma maravilha. Amém. Amém. Muito obrigado. A você de casa, um forte abraço, um carinho muito especial. Segunda-feira nós voltaremos às 8h05 com Mais Vida. Quero só lembrar que depois do nosso programa teremos o Dialogando com o pastor Ricardo Novaes e os seus convidados aqui na TV Diário para apresentar esse programa muito especial que é semanal, toda sexta-feira. Forte abraço, saúde e paz. Segunda tem mais. Marcos Alberto, vamos continuar cantando então para encerrar o programa de hoje. Imagina ser capturado e jogado lá na cova dos leões. Imagina que isso aconteceu com ninguém menos do que o profeta Daniel. Com Daniel, com Daniel, com Daniel, com Daniel. Imagina o sentimento que acometerá o coração de Daniel ante a possibilidade de ser devorado por famintos leões. Mas Daniel, a Deus orou e uma resposta Deus enviou. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
Romanza, um lugar para você se sentir totalmente satisfeito. É hora de aproveitar a operação Onix da Servel. Só aqui você leva Onix LT completo de R$ 42.900 por R$ 38.900 em 36 sem juros. É Onix completão em 36 sem juros, com a melhor avaliação no seu seminovo e troco na troca. É proibido perder negócio. Servel. Servel, tradição em Chevrolet. Bateu aquela vontade de comer uma comida japonesa? Não vá perder seu apetite por aí. Vem pro Kinsan Japanese Restaurant. É aqui que você degusta o melhor da culinária oriental num ambiente especialmente planejado e uma área exclusiva com tatames. Os melhores pratos em rodízio todos os dias e serviço de delivery. Acesse nosso site e faça seu pedido online. Kinsan Japanese Restaurant, Pelinka, Campos. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Prontovet Assistência Veterinária. Tudo para o seu animalzinho de estimação. Atendimento clínico e cirúrgico, vacinas, vermifugação, exames laboratoriais, tartarectomia, ultrassonografia e internação. Funcionando das 9 da manhã às 8 da noite. Prontovet Assistência Veterinária. Marechal Floriano 365 Centro, ao lado do Jardim São Benedito, Campos. Ligue 2722-1475. Emergência, ligue 9940-3940. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Boulevard Shopping, inspirado em você. Como você quer se lembrar do dia de hoje? Como mais um que passou no sofá? Ou como aquele em que mostrou o que tem de melhor? Em que descobriu que as melhores amizades superam fronteiras? Em que soube que melhor do que pertencer a um lugar é ser do mundo? Em que percebeu que seu inglês pode ser mais do que bom, pode ser the best? O melhor centro de ensino do país está à sua espera. Matricule-se já. CIS, just the best. Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Na Casa X, tudo foi pensado para transformar o parabéns em uma grande diversão. Cenários, atendimento, brinquedos inovadores e muito mais. Tem até a minha nave. A Casa X é o sonho de baixinhos e baixinhas. Realize você também o seu sonho. Casa X, você sonha, a gente faz a festa.
Bom dia, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Dialogando. É um prazer ter você aqui com a gente, você está trabalhando, está tomando seu café. É muito legal ter você com a gente mais um dia, mais uma sexta-feira. Esperamos realmente, a intenção do programa é trazer algo bacana para a sua vida, de proveito. E hoje tem um tema muito legal que a gente vai estar falando sobre a questão do Apocalipse. E tem pessoas aqui hoje para estar falando sobre isso com propriedade no assunto. Pessoas que conhecem do assunto, que estudam sobre o assunto. Eu queria estar aqui agradecendo a presença do nosso querido pastor Nelson Leles. Obrigado pela tua presença aqui, pastor. É um prazer. Você que está com um livro muito bacana aqui, Cristianismo e Pós-Modernidade. Você organizou esse livro, é autor de livro também, mas especificamente esse aqui o senhor organizou junto com outros autores aí. Eu queria te dar um bom dia e fala um pouquinho aí sobre o seu livro. Ok, bom dia a todos. Esse é um material que já estava para ser lançado há 2 anos, né? Conseguimos pela Fonte Editorial e está sendo lançado agora, inclusive pode ser acessado na Saraiva, e trabalha cristianismo e pós-modernidade nesse ambiente líquido, tratando sobre assuntos sólidos para o cristianismo, que é salvação, missão e diálogo interreligioso. Então, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, por ter vindo aqui. Mexe na área da religião, tem estudado, tem abençoado muito a nossa querida faculdade, a FABERJ, né? Eu também queria estar agradecendo aqui a presença do nosso ilustre, uma figura muito conhecida também, o doutor, que é pastor também, Paulo Arthur, que está aqui com a gente nessa manhã. Está trazendo um livro muito bacana aqui, que fala sobre a Batalha de Tronos, o bem vence o mal. Bom dia, pastor. Fala um pouquinho sobre o seu livro. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. O meu livro fala sobre o Apocalipse, é um romance para que todo mundo tenha acessibilidade na leitura e compreensão. O livro do Apocalipse para nossos dias é fundamental, porque os dias que vivemos são muitos acontecimentos que apontam para a vinda de Cristo. E o livro do Apocalipse tem essa missão de preparar-nos para estarmos cientes e preparados espiritualmente para, quando Cristo voltarmos, sermos arrebatados juntamente com Ele. Hoje a gente vai estar falando, gente, sobre o mundo contemporâneo e o Apocalipse. A gente sabe que tem uma perspectiva muito grande sobre tudo que está acontecendo, sobre as situações que a gente tem visto, o cumprimento das Escrituras Sagradas, e a gente vai estar batendo um papo. Vamos dialogar sobre a questão da contemporaneidade e o Apocalipse. Pastores, essa primeira pergunta vai ser direcionada aos dois, vocês fiquem bem à vontade para poder bater uma bola sobre isso aí que a gente vai estar perguntando. Fala um pouquinho sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse e a sociedade contemporânea. É um paralelo, é uma comparação, cumprimento ou não? Fale um pouco sobre isso, faz uma abordagem sobre a sociedade, o que acontece hoje na sociedade e o livro do Apocalipse. Pode ficar à vontade, pastor Paulo Arthur, se quiser começar. O livro do Apocalipse foi um livro escrito no meio de uma grande perseguição, onde a esperança dos cristãos estava em jogo, né? Então, o livro apareceu e esse livro, então, trouxe a esperança, voltou ao cristianismo de uma forma mais autêntica, com mais compreensão e divulgação. E nos nossos dias é interessante sabermos que os jornais, as notícias estão sempre com link com o livro do Apocalipse. Então, quem é um leitor do Apocalipse, aliás, quem lê o livro já tem uma bem-aventurança, bem felizes os que leem o livro do Apocalipse. Então, todos os jornais, acontecimentos políticos e internacionais, nós precisamos estar sempre ligados, porque ele tem link com o livro que revela a história da igreja, a história da humanidade e a própria eternidade. Por isso que João não é um livro para ser compreendido mentalmente somente, mas é um livro para ser compreendido pelos olhos, porque o livro do Apocalipse está cheio de olhos. Então, quando João, o apóstolo, precisava ver primeiro para depois escrever. Então, quando a gente for se aproximar do livro do Apocalipse, precisamos ficar de olhos bem abertos para entender as profecias lá em cima, aqui embaixo e no futuro. É interessante essa questão de alocar o livro do Apocalipse no seu contexto, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que os escritores de cada material bíblico, eles sabiam muito bem onde eles estavam colocando a sua pena, né? E eles estão desenvolvendo justamente o seu contexto. E o contexto, de fato, é um contexto de perseguição, né? Eu acredito que nenhum dos autores bíblicos
psicografavam, né, os seus livros e pensando simplesmente no futuro, mas também no seu ambiente. Obviamente que existem leituras possíveis para o livro do Apocalipse, mas acredito eu que quando é escrito esse material, ele pensa sobretudo no seu momento, no seu contexto de perseguição, no seu contexto de violência, considerando o Império Romano, né, e as matanças que estão acontecendo em relação aos cristãos. Obviamente que quando a gente ressignifica textos sagrados como esse, a gente consegue observar cenários muito comuns nos dias atuais. Então, é por isso que é muito interessante releituras como essa que o nosso irmão está fazendo, né, justamente para poder trazer esse material à tona e a possibilidade de rever cenários de violência que aconteceu nos tempos anteriores, né, com relação a massacre de cristãos, e obviamente que hoje em dia esses massacres não são apenas em países de janela 1040, enfim, físicos, mas nós temos também massacres psicológicos, né? É verdade, o livro ele foi escrito no meio de uma perseguição e o livro tem seu desdobramento até hoje, até na eternidade, porque Apocalipse quer dizer descortinamento ou revelação, compreensão daquilo que o homem jamais poderia entender pela sua mente ou pela sua capacidade intelectual, a não ser que Deus se revelasse, ou seja, Deus permitiu que a igreja soubesse o que estaria acontecendo naquela época e também no desenvolvimento da história da humanidade. Então, fatos, por exemplo, que a gente tem que ver, Cuba e Estados Unidos, essa parceria, novamente, política, mostra que os países começam a andar em blocos. Primeiramente, sabemos que o Evangelho, quando o Evangelho for pregado, o mundo todo verá o fim. Então, o mundo se prepara, então, tecnologicamente, para ver Cristo voltando sobre as nuvens, todo olho verá. Uma coisa interessante também que nós precisamos saber, que um dos sinais da construção do templo, da volta de Cristo, é a construção do Templo de Salomão. E, de repente, esse templo está sendo construído, ou foi construído no Brasil. Quer dizer, tudo isso a gente tem que ficar atento. São sinais que alguma coisa do Reino de Deus está acontecendo. Então, não é só em Israel que a gente pensava inicialmente que os acontecimentos do Apocalipse, a guerra do Armagedon, que vai se dar lá no futuro, é uma questão mais específica. Mas nós precisamos entender numa abrangência maior o livro do Apocalipse, não só à luz de Israel e de Roma, mas no contexto mundial, vamos dizer assim. Dentro do que vocês estão falando aí, hoje existe uma proliferação muito grande de denominações diferentes, enfim. E a gente vê muita gente também falando absurdos acerca da palavra de Deus. Interpretações que a gente fica assim... descontextualizado. Como pode, né, falar algo tão difícil? Eu queria perguntar ao pastor Nelson Leles, que está aqui com a gente, o pastor Paulo Arthur está aqui com a gente hoje também, fala um pouquinho da aplicação da linguagem do Apocalipse para a gente. Eu sei que é muito profundo, é um pouco complexo, o tempo é muito escasso para falar num contexto maior, mas dá uma pincelada nisso aí, a linguagem apocalíptica. Ela está sendo desenvolvida através de uma linha que nasceu, a bem da verdade, no judaísmo, né, chamado Apocalíptica, né, e que trabalhou também o primeiro e o segundo livro de Enoque, a Ascensão de Isaías, etc. É um livro muito simbólico, né? Há coisas, por exemplo, que o próprio João escreve e que aparentemente ele mesmo não entende, né? Então, o livro de Apocalipse, teologicamente falando, ele é dividido em 3 momentos e os 3 momentos se repetem, né? Ele fala 3 coisas e essas 3 coisas são os mesmos movimentos, com relação às trombetas, com relação às taças, com relação tem um outro elemento que eu acabei me esquecendo. É trombeta, taça... enfim, esqueci. Mas esses 3 eventos são os mesmos que ele relata. A mesma história, né? Então, o simbolismo é extremamente profundo, como a questão do código 666, do selo, né? Selo. Então, o selo na testa, como é que é essa questão? Como os cristãos estão sendo perseguidos, eles precisam escrever em códigos. Os primeiros leitores dessa carta, desse livro, compreendem rapidamente.
nós hoje precisamos ressignificar, né? Quem é a besta? Né? Quem é o dragão? Eles estão, obviamente, trabalhando com sinais aqui muito específicos, né? Obviamente que nessa ressignificação nós vamos falar que a besta, o dragão, através da história, alguns falaram, é Hitler, é fulano de tal, é determinado líder religioso, mas o livro em si não trabalha nada disso, né? Ele está trabalhando sobre Domiciano, Nero, que alguns acreditavam que não estava morto, que poderia retornar, né? E o código 666, né, é como se fosse... há uma ciência no judaísmo chamada gematria, que os números, que cada letra possui um numeral. E tem uma explicação para isso, né? Então, 666 significa, grosso modo, Nero é Deus, né? Ele é Deus. Então... Tantas interpretações já deram, né, para essa questão. E o selo, né, o sinal da besta naquela época era a adoração ao imperador, né? A sinagoga de Satanás. Eram os cristãos que estavam já adorando esse imperador, né? E a ideia da perseverança é justamente não se prostrar ao culto ao imperador, ficar fiel e fiel até a morte, né? E essa ideia de perseverança, de ligação também para algo bom que virá lá na esquina, é uma ideia que está permeada de esperança para o cristão. Fiquem firmes, vão além, né, de toda essa luta, de toda essa desgraça que está acontecendo no nosso contexto, né? Porque possivelmente vocês que permanecerem até o final receberão coisas boas lá na frente. Dentro desse contexto, né, o pastor Paulo Arthur também ele é psicólogo. Inclusive é diretor do curso do Isicenza, né, de psicologia, e o pastor Nelson também, dentro disso aí, vai poder estar falando da questão do Apocalipse. Existe uma perspectiva muito grande em cima do Apocalipse, do grande dia, e as pessoas às vezes se preocupam tanto com esse dia da volta do Senhor, para aqueles que creem, que não se preocupam tanto em cumprir a missão que foi dada. Se preocupam mais com a volta do que em cumprir e obedecer aquilo que ele nos deixou. Fala um pouquinho para a gente, pastores, Apocalipse, destruição ou salvação? As duas coisas. Tem até algo de humor que diz assim, alguém lê o livro e diz, ao ler o livro diz, eu estou perdido. Aí lê de novo o livro e diz, eu estou salvo. Ele dá essa visão dual, que você pode estar salvo ou pode estar perdido, mas o Apocalipse não é uma ideia de destruição, é uma ideia de preparação para uma vida superior, né, que é arrebatamento, a eternidade, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a descida do céu. Então, o Apocalipse traz uma ideia de abrangência, de eternidade, no sentido de compreensão dos fatos futuros. Claro que ele aponta do juízo final também, que é onde todo mundo comparecerá, e lá vai se abrir os livros de cada um, ou seja, cada um de nós tem um livro, de repente, da sua história, e dentro da psicanálise nós sabemos que o livro está escrito aonde? Onde ele está guardado? Dentro de nós, porque o nosso inconsciente é feito de linguagem, tudo que vivemos, fizemos, que guardado. Então o livro somos nós mesmos, será aberto esse livro diante de tudo, diante daquele que vê, que tem os olhos como chama de fogo, não é? Então, por exemplo, meu livro, eu vou escrever 4 livros sobre o Apocalipse. Esse é o primeiro, que é do Apocalipse 1 a 4. E interessante que eu sonhei, são os 15 sonhos que eu tive sobre o livro do Apocalipse. Então, na medida que ia sonhando sobre o livro, eu ia interpretando, associando. Então, eu fiz uma leitura a partir do inconsciente, ao sonhar e interpretar o texto. E agora o segundo livro já está pronto também, porque eu espero o sonho, porque tem todos nós sonhamos à noite, mas eu tenho alguns sonhos especiais que aparecem sobre o livro do Apocalipse. Quando eles aparecem, no outro dia eu escrevo então o sonho e faço a análise do texto. Então eu publico a partir desses sonhos que eu tenho no livro do Apocalipse. Mas você falou, por exemplo, da besta, do falso profeta, né? São coisas interessantes que nós precisamos observar, que o falso profeta fala a ideia de um líder religioso mundial. A besta aponta um sinal de que um líder político mundial que vai comandar. E até as pessoas perguntam para mim assim, mas vivemos a época do líder mundial, da besta, em que ninguém pode comprar nem vender. Eu falei, não, hoje todo mundo quer vender para você, todo dia chega proposta cartão de crédito. Quer dizer, uma época essas coisas vão ser modificadas. Agora, falar de muitas igrejas, aqui em Campos nós temos pelo menos 1.500 igrejas, né? Quer
Então, em muitas igrejas e denominações, são mais de 300 denominações, né? Então, o evangelho tem se profilado de uma forma grande nesse mundo também. Então, tem muitas interpretações equivocadas, errôneas, descontextualizadas, porque também tem tanta gente surgindo, pregando e falando, que não dá tempo nem de preparar esse pessoal todo que está aí. Então, o evangelho está sendo pregado de uma forma interessante, de uma maneira assim, que a gente não esperava que pudesse acontecer. Né? Cada dia novas pessoas, novos pastores, nova liderança. E a gente vai ver muita confusão, muita atrapalhação, mas o evangelho está sendo divulgado de uma forma positiva, no sentido de abrangência mundial, de uma forma que o evangelho seja querido e aceito. Até nos países mais fechados também tem sido aberta essa possibilidade. Então, o livro do Apocalipse, a gente tem que seguir com pistas, porque Cristo fala que ninguém sabe a hora, né? Nem ele sabia, só o Pai. Sim. Mas ele diz o seguinte, ele também diz em Mateus 24, eu vos avisei, fiquem de sobreaviso, ou seja, nós precisamos vigiar, né? Fica ligado. Fica ligado, que as coisas não aconteçam como nos dias não é. Todo mundo bebia, todo mundo ia para a festa, todo mundo ia para as baladas, esquecia, né? Quer dizer, o mundo também caminha nessa direção. Mas nós que cremos precisamos estar atentos e que os sinais estão mostrando que precisamos estar preparados de uma forma de que quando vier o Cristo, né, pela segunda vez, né, agora chama de parousia no grego, né? A vinda iminente de Cristo para arrebatar a igreja e ressuscitar os mortos, e aí vai ser uma outra história maior, mais profunda, mais abrangente, e será uma história eterna. Verdade. A gente já está encerrando o programa. Eu queria estar agradecendo a vocês, mas antes de agradecer, 2 palavrinhas finais, assim, dos 2 pastores, assim. A volta de Cristo, bem resumido. Jesus já voltou de várias formas, né? E quando eu morrer, terá sido como ele tivesse voltado, né? Eu quero terminar dizendo que Roma, como era uma cidade vista simbolicamente como Babilônia, né? Queria fazer com que ela fosse o céu, né? E os cristãos, nessa linguagem, queriam que o céu baixasse à terra, que o reino fosse, né, de Deus aqui na terra, que tirasse a violência, né? Sim. Então, eu queria deixar como uma ideia aqui de que nós, cristãos, precisamos ser os cristos que vão trazer a paz à terra. Amém. Enquanto isso, como se acredita que Jesus retornará, né, nas nuvens, mas eu acredito que ele já pode retornar através de mim, trazendo paz Amém. na terra e eliminando, extirpando um pouco dessa violência que a gente vê nos dias de hoje. Amém, pastor Nelson. Muito obrigado. Pastor Paulo Arthur. A vinda de Cristo está vindo cada momento que um crê nele, ele veio. Cada um que vai para a glória, como diz, para a eternidade, ele voltou para aquela pessoa. Mas de uma forma mais específica, ele voltará para todo mundo, né? Quando a igreja será arrebatada e também o mundo todo o verá. Amém. Então, essa tecnologia toda está sendo preparada para que todo mundo da Terra vai ver a vinda de Cristo. E aí todo mundo vai querer se esconder e não vai poder mais se esconder. Mas eu também diria que uma coisa final, assim, mais específica, que o evangelho foi dado aos homens de boa vontade. Quando Jesus nasceu, veio a ideia da boa vontade. Então, a boa vontade, precisamos ter homens e mulheres de boa vontade, Amém. ou de boas vontades neste mundo, nessa cidade, para que a boa vontade prevaleça, o bem Amém. prevaleça, não o mal, que nós estamos falando do mal, né? Mas o Apocalipse garante 100% que o bem vencerá. Queria e não o mal. agradecer muito a vocês. Obrigado pela participação. Parabéns pelos livros. O livro pode ser encontrado na livraria Saraiva. Isso. E o pastor Paulo Arthur? Lojão evangélico, lado do HSBC, e também pelo site pauloarthur.com.br. Querido, obrigado por tudo, obrigado pela atenção, obrigado aos convidados, que Deus abençoe o seu fim de semana. E lembre de uma coisa, dialogando a gente sempre chega lá. Fica na paz.